o texto sagrado a partir do versículo 24. E levantou-se dali e foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde, tudo junto, mas não pôde. Amém. Meu querido Deus e Pai Santo, Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra. Usa-nos, ó Pai amado, como instrumento em tuas mãos, para falar não aquilo que nós queremos, mas que precisamos. Até mesmo, Senhor, aquilo que nós não queremos ouvir, que o Senhor venha falar nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos tomar o nosso assento. Queridos, eu sou feliz, eu me sinto verdadeiramente privilegiado em poder estar pela primeira vez junto com os irmãos na tarde de hoje, sendo que, irmãos, quando nós daqui de frente, todos que têm o privilégio de poder olhar os irmãos, nós podemos ver através da face do semblante de cada um de vocês que verdadeiramente existe um Deus. Outrora nós estamos vendo aqui pessoas que tinham uma vida, irmãos, que jamais pensávamos poder estar dentro de uma igreja celebrando ao Senhor um culto, mas Deus, pelo seu poder, ele transformou aquilo que era corruptível em santo. Amém? A Bíblia diz que aonde o pecado abundou, também superabundou a graça de Deus. Então, quando eu olho daqui, olhando para os irmãos até o final do último banco, eu vejo que semblantes de irmãos têm sido transformados pela graça do Senhor Jesus. Então, prova de que o poder de Deus existe na verdade. Ainda que tente nos condenar, ainda que tente apontar algo contra a sua vida, existe alguém que está diante de Deus e está advogando a cada uma de nossas causas. Amém? O texto que nós temos lido hoje narra, irmãos, a história de Jesus de Nazaré, o Messias, que tanto conhecemos na Bíblia Sagrada, que é o centro das atenções bíblicas e até os dias de hoje. Mas diz a Bíblia Sagrada que o próprio Jesus, ele desejou ir para uma aldeia onde ninguém pudesse lhe conhecer ou também lhe incomodar. A Bíblia diz que ele sai do centro da sua terra de Jerusalém para ir para uma província, onde era a província de Tiro e de Sidom, uma província grega, porque ele não queria ser incomodado. O texto diz que ele não queria ser incomodado. Então Jesus ele agora passa a esconder-se, porque ele não quer ser incomodado. Existe na minha e na sua vida sempre um momento em que nós queremos ter um particular, não é isso? Que nós queremos um tempo de privacidade. Jesus, nesse período, ele queria descansar, irmãos. Ele estava evangelizando dia e noite, procurando, pregando, buscando alma. Mas chegou um ponto em que o corpo físico de Jesus entra em estafa, ele está cansado. E ele agora vai para uma terra onde só tinha grego. Quer dizer, Jesus foi para um lugar que ele julgava que não tinha ninguém que o conhecesse. A fama de Jesus percorria por todos os lugares, e quando se sabia que Jesus estava por ali, Jesus era logo incomodado. Sempre chegava alguém pedindo algo, e Jesus falou com o seu discípulo: vamos para Tiro e Sidom, porque lá eu preciso descansar, eu não quero ser incomodado por ninguém. Eu imagino, irmão, quero conjecturar que nesse período Jesus botou os 12 discípulos de plantão na porta, né? Olha, se alguém me chamar, diga que eu não estou. Se alguém procurar-me aqui, diga que eu não estou para ninguém, eu preciso descansar. E assim aqueles homens ficaram, os discípulos estiveram na porta. Ninguém falou do mestre, deixa o mestre descansar. Sendo que mesmo assim, Jesus estando em terras estranhas, onde julgava-se que ninguém conhecia Jesus, diz a Bíblia que uma mulher de nome, a Bíblia não diz o nome, porque diz que ela era Sirofenícia, ou seja, ela era da Fenícia ou era da Síria, ela tinha um nome, mas a Bíblia não sabe, o escritor não tem o nome dela, por isso diz que ela é Sirofenícia, então ela era grega, mas essa mulher poderia ser Maria, poderia ser Patrícia, poderia ser qualquer nome. Então o escritor, não sabendo o nome, ele diz que era uma Sirofenícia, não é isso? E cananeia, porque era a mesma coisa. Então, diz a Bíblia Sagrada que logo então, sempre tem alguém, né, com uma cidade ou terra pequena, que sabe das entradas e saídas de pessoas turistas que entram. Então, alguém soube que Jesus estava numa certa casa. E aí começou a percorrer. Alguém disse: olha, Jesus, o Nazareno, né, o Galileu, ele está na cidade, e a fama dele era conhecida como o homem que cura, o homem que resolve problemas, o homem que ressuscita mortos, ainda que depois do terceiro dia. E aí aquela mulher, ela tinha um problema. E o problema dela, é o que eu quero chamar a atenção de vocês, que o problema daquela mulher
estava dentro da sua própria casa. Diz a Bíblia que ela tinha em casa uma filha que estava completamente endemoniada. O problema estava onde? Dentro de casa. O problema estava dentro de casa. E diz a Bíblia que quando ela ouviu de alguém que Jesus estava na cidade, a criança endemoniada, eu não sei se você já viu como é uma possessão, uma pessoa oprimida, mas uma criança endemoniada é a coisa mais triste do mundo. Porque você imagina, você tem que tomar uma atitude. Ou você acode aquela criança, você tem poder para repreender o demônio, ou você somente chora. A opção daquela mulher era chorar com aquela criança. Mas diz a Bíblia que aquela mulher, quando ela soube que Jesus estava na sua terra, o que ela fez? Ela colocou a criança lá. Eu quero conjecturar, eu não sei. Talvez ela tenha deixado um parente, alguém conhecido para cuidar daquela criança. E ela falou o quê? Correr atrás de solução. Porque muitas vezes na minha e na sua vida, nós não alcançamos solução, porque nós ficamos alimentando. Porque muitas vezes nós ficamos o quê, irmão? Nós ficamos potencializando os problemas. Às vezes nós temos um problema pequeno e a gente consegue resolver ele rápido, mas nós potencializamos eles. Nós começamos a mimar o problema, começamos a chorar em torno do problema. Mas pastor, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Experimenta ficar em casa chorando por causa do problema e espera no outro dia vir a solução para você ver se você vai ter. Não vai ter a solução. Porque isso, irmãos, a Bíblia está dizendo que todo aquele que tem um problema, ele deve o quê? Reagir ao problema, ele deve se confrontar com o problema, e logo ele vai encontrar a solução. Aí a alegria virá pela manhã. Então aquela mulher ela não ficou se lamentando, ela não ficou ali, irmãos, potencializando o problema, ela foi em busca de solução. Então na minha e na tua vida, nós vamos ter sucesso, nós vamos ter uma vida transformada, uma vida vitoriosa quando nós corremos atrás de solução para confrontar os nossos problemas. E os problemas podem ser vários. Quantas vezes se tem um problema dentro de casa, com relação, irmãos, até mesmo eu vou até falar aqui uma coisa tão particular, mas é muito interessante notar quantos problemas não surgem dentro de uma família por causa de um problema pequeno que poderia ser resolvido logo no início, mas muitas vezes se potencializa ele e ele acaba virando uma tempestade monstro e acaba por fim então sucumbindo a família e o casal. Às vezes é um problema mínimo, a esposa quer passear e o rapaz chega em casa cansado ou vice-versa, ou às vezes ela quer alguma coisa, mas por não haver entendimento, aquilo cria uma tempestade e começa a potencializar o problema, e o problema cresce. Daqui a pouco há o que? Briga, a dissensão, a separação dentro do lar. Então, queridos, aquela mulher, ela dá para nós uma lição de vida. E muitas vezes, em vez de ficarmos chorando, em vez de ficarmos se lamentando pelo problema, é hora de sair buscar solução. Eu quero dizer para você, eu quero te encorajar, e dizer que ainda que pareça ser impossível de haver uma porta ou uma solução para o seu problema, eu digo para você, Jesus Cristo de Nazaré, Ele tem solução para os problemas mais difíceis dessa vida. Glória a Deus! Agora eu quero que você reflita sobre uma situação. Aquela mulher, quando ela sai de casa, ela não saiu, porque ela se desesperou, porque ela saiu para se lamentar com o vizinho. Ela não saiu para desabafar as suas dores com alguém. Ela saiu porque ela entendeu, reconheceu pela fé que aquele Galileu que estava naquele lugar, ele tinha resposta e solução para o seu problema. E quando eu e você deixarmos muitas vezes de ficarmos, irmãos, nos acomodados no conforto do nosso lar, quando muitas vezes poderíamos ou deveríamos juntar com a nossa família, que é a coisa mais preciosa que Deus deu para nós nessa vida, e irmos para a igreja, agradecer ao Senhor por estarmos vivos, por termos que comer em casa, irmãos, por termos famílias abençoadas, por termos famílias com saúde. Muitas vezes, queridos, nós não temos força para fazer isso. E aquela mulher, ela dá uma lição de vida para nós. Ela, quando ela sai de casa, ela está dizendo assim: eu não vou ficar aqui me lamentando, eu não vou ficar aqui paparicando o problema. Problemas, irmãos, que muitas vezes somente, irmãos, com uma atitude minha e sua, ela acaba sendo resolvida. Quer uma coisa que eu vou dizer para vocês? Muitas vezes nós ficamos colocando Jesus na parede dizendo: Senhor, por que tu não resolve o meu problema? Senhor, por que só eu que passo por isso? Eu quero que você enxergue um ponto bíblico. Muitas vezes nós achamos que Jesus
ele tem que fazer em nossa vida aquilo que nós desejamos que ele faça, quando na verdade ele só vai fazer na minha e na tua vida aquilo que nós verdadeiramente mostrar para ele que é importante para nós. Glória a Deus. Se é importante para você, você precisa demonstrar para Deus que aquilo é importante para você. Imagine eu, querido, dizendo para você que eu preciso, que eu quero chegar ao final deste ano, irmãos, com uma meta. Eu quero traçar um objetivo, eu quero comprar um carro, eu quero investir numa casa. Mas o que eu tenho que fazer para isso? É um sonho que eu tenho, eu preciso investir nele. Eu não posso jamais comprar um carro no final do ano se eu sou um preguiçoso, se eu não acordo pela manhã para vir trabalhar. Eu não posso jamais dar entrada numa casa se eu não acreditar que eu vou conseguir, irmãos, dia trabalhando com o meu suor de uma maneira digna e justa, dar entrada e pagar as mensalidades. Então Deus vai operar na minha e na tua vida quando nós tivermos compromisso com o processo. Glória. Se você tiver compromisso com o seu sonho, Glória. Deus vai começar a realizar o seu sonho na sua vida. Amém. Aquela mulher, quando ela sai, ela encontrou um objetivo, ou seja, um obstáculo muito grande. Porque quando ela chega lá, eu imagino a porta de Jesus, eu não sei de que maneira era, mas ela sendo incomodada com o toque bem alto, aquela batida bem forte, né? Batendo em discípulo dizendo, por favor, senhora, o mestre está dormindo. Quem disse para a senhora que o mestre está aqui? Eu sei que ele está aí, ele tem que me ajudar. E aquela mulher cada vez mais aumentando a tonalidade de voz, que quando a pessoa realmente ela está passando por uma luta, é onde ela fica com mais força, né? É onde a pessoa mais persistente fica. E às vezes até o que não é crente passa a ser, é isso? Então nesse momento aquela mulher encontrou força do nada para começar a perturbar. De maneira que Jesus, que estava dormindo, acordou. Eu imagino Jesus acordando e falou, que bagunça é essa na minha porta? E os discípulos dizendo, essa mulher, ela está batendo aí, ela fala até que vai quebrar a porta se o Senhor não atendê-la. E aí Jesus fala, o que tu queres, mulher? Ela diz assim, olha, a minha filha está completamente endemoniada, expulsa o demônio que está na vida dela, cura minha filha. E Jesus, né, todos achamos que Jesus deveria se dirigir àquela mulher de uma forma mais branda, né? De uma forma mais interessada possível, dizer, vai que a tua fé te salvou, né? Eu vou lá, vou resolver. Mas Jesus diz assim, olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora é o que? Grega? Eu não sou grega, eu sou fenícia. Olha, eu sou um judeu, né? Eu sou um galileu, não é lícito que se tire o pão da mesa dos filhos e dê aos cães. Eu não vou fazer isso. Primeiro tem que alimentar os filhos. Se sobrar, os cães comem. Aquela mulher se humilhou e disse, olha, até os cães comem das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Isso demonstra para mim e para você que Jesus não está interessado no altiver do homem, não. No que ele aprendeu, no que ele diz conhecer, no que ele pensa saber. Não, Jesus não está interessado nos valores que nós adquirimos aqui, não, porque isso para ele não serve de nada. Ele quer saber se nós temos coração aquebrantado, ele quer saber se nós nos chegamos diante dele como verdadeiros adoradores, porque a Bíblia diz que para tirar algo do Senhor, nós precisamos ter sinceridade. E só retira algo do Senhor quando toca nele com um propósito, irmãos, e com um espírito de adorador, como a mulher que sofreu de fluxo há 12 anos, ela tocou diferente e Jesus tirou virtude. Então, na minha e na tua vida, fica aí essa lição de vida, queridos. Aquela mulher se humilhou, ela poderia muito bem dizer, como qualquer um de nós talvez diríamos, né? Pô, se esse rapaz do Senhor, que dizem ser Jesus de Nazaré, é um mal educado. Esse Jesus que disse que cura, que faz milagre, ele não tem nem sequer um pouco de respeito pelas pessoas. Aquela mulher poderia virar as costas e partir, mas ela disse, meu Senhor, os cachorros também comem da mesa que cai da mesa do seu Senhor. Isso demonstra que aquela mulher estava decidida a sair dali abençoada. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu não vou me prolongar mais, porque eu sei que tem 12 horas, não é isso? 12, então, em nome do Senhor Jesus, talvez uma outra hora a gente volte a trazer os irmãos altos, e compartilhar com os irmãos algumas experiências e mais que Deus tem colocado na nossa vida. Então, acredite em uma coisa, tá? Não é hora de parar. Não desista dos seus sonhos, independente da adversidade, da fúria do vento. Você tem que saber o que é vento, o que é tempestade. Às vezes nós, como nós temos mania de potencializar problema, não pode cair uma água que está caindo uma tempestade. Qualquer tipo de vento que a gente diz que está na luta. Tempestade, irmãos, é muito diferente do vento. Vento é uma coisa que vai e passa. Tempestade, ela sempre tira alguma coisa do lugar. Então, saibamos, irmãos, identificar na nossa vida
onde existe uma tempestade, que precise ter uma intervenção divina para que possamos sair da tempestade com a vitória sobre a nossa vida. Que Deus nos Oh, glória!